É isso aí, galera. Copa do Mundo acontecendo e o Brasil terminou a fase de grupos em primeiro colocado do seu grupo com 7 pontos. E agora nós já sabemos que vai pegar o Japão. O Brasil foi mostrando evolução a cada jogo e muitos dizem que até ganhou um presente no chaveamento da Copa. Mas será que o Japão consegue estragar essa trajetória do Brasil? É o que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, comentar sobre como que o Brasil veio aí na preparação para a Copa e nesses 3 jogos e comentar também do Japão, sobre como que foram aí a fase de grupo do Japão, beleza? Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que ajuda demais esse canal a crescer, que a gente aqui do Pelada FC tá tentando trazer muito futebol para vocês, beleza? Bom, então vamos direto pro vídeo, vamos falar do Brasil. Não reparem aqui que o cenário tá um pouquinho diferente, tá? Porque eu estou no Brasil nesse momento, tá um frio, eu tô até com a minha camiseta do Brasil aqui por baixo, mas tá muito frio aqui no Brasil e eu tô gripado também, então vou ter que ficar um pouquinho mais agasalhado. Bom, galera, a trajetória do Brasil até aqui todo mundo já sabe, né? O Brasil teve muitos altos e baixos, trouxe o Ancelotti aí, o Ancelotti não conseguiu fazer jogos que você realmente falasse, nossa, o Brasil está preparado para essa Copa. Eu acredito que todo mundo, eu, assim como vocês que estão assistindo esse vídeo, todo mundo tá meio com o pé atrás sobre como que o Brasil estava realmente vindo para essa Copa, né? Mas, sinceramente, depois desses 3 jogos, a gente vê que o Brasil tem evoluído, mesmo que seja pouco a pouco, nesses últimos 3 jogos que aconteceram contra o Marrocos, Haiti e Escócia. Teve uma evolução bem boa e a gente vai falar bastante disso. Mas antes da gente comentar dessa evolução, é melhor a gente falar da trajetória, o início da campanha. Quando saiu o sorteio, todo mundo já sabia que o Marrocos seria o principal adversário desse grupo. O Marrocos é o 6º colocado no momento e o Brasil o 5º. São 2 seleções consideradas muito fortes no meio futebolístico. A seleção marroquina vinha embalada. É um time muito organizado que tende a dar problemas em gigantes europeus aí já há alguns bons anos, tá? E mesmo o Brasil bem duvidado, ainda tendo que mostrar entrosamento, conseguiu um empate contra o Marrocos. Tudo bem que o jogo não foi bom, muita gente ficou muito decepcionada, mas conseguiu um empate contra o Marrocos. A gente tá conversando aqui sobre a 6ª seleção melhor do mundo, tá? E caiu no grupo do Brasil. 1 a 1 é até entendível nesse caso. O Brasil chegou a mostrar intensidade, posse de bola, uma segurança defensiva. Foi um Brasil que conseguiu segurar uma ótima seleção bem organizada do Marrocos. Só que aí veio o Haiti. O Haiti, o Brasil entrou pressionado, o Brasil entrou precisando fazer um resultado. Antes desse jogo começar, todo mundo imaginava que o Brasil tinha que golear o Haiti. É aquele tipo de partida que o Brasil tinha obrigação de vencer. E a seleção, por sua vez, fez um ótimo jogo. Conseguiu fazer alguns gols, tudo bem que o Haiti é um adversário muito menos expressivo, mas conseguiu fazer alguns gols, fez gols que estavam impedidos, ou seja, conseguiu fazer 5 gols aí no total. Dominou as ações, controlou o ritmo de jogo e confirmou os 3 pontos que precisava para essa partida. Depois desses 3 a 0 com o Haiti, o Brasil simplesmente precisava de uma vitória contra a Escócia para confirmar a liderança do grupo. Óbvio que tinha que ficar de olho no jogo contra o Marrocos, porque o Marrocos, mesmo com menos gols de saldo, poderia sim ainda se classificar em primeiro. O Brasil foi lá e fez 3 a 0. Fez um jogaço contra a Escócia, dominou a Escócia e se mostrou muito superior. Trabalhou basicamente o emocional dos jogadores. Se você perguntar aqui pra mim se eu achei que foi um jogo sensacional do Brasil, não foi um jogo sensacional do Brasil, eu acho, mas o Brasil conseguiu controlar muito bem e se mostrou muito preparado para esse terceiro jogo, mesmo sendo pressionado. O mais interessante desses 3 jogos foi a evolução do time brasileiro. No primeiro jogo a gente viu um time ali um pouquinho desentrosado, mas que conseguiu segurar bem o Marrocos. No segundo jogo, a gente viu um time muito mais competitivo. E no terceiro jogo do Brasil, a gente viu um time muito mais confiante. O Brasil sofreu apenas 1 gol e fez 7 gols totais na fase de grupos da Copa do Mundo. Agora começa basicamente outra Copa, começa a fase do mata-mata, onde qualquer erro pode significar a eliminação. Não interessa se você ganhou os 3 jogos, se você passou em terceiro, agora qualquer erro pode causar a eliminação da Copa do Mundo. Não se pode mais errar. Os times precisam realmente estar focados e o Brasil vai enfrentar o Japão. E o que a gente pode esperar do Japão? Quando a gente vê falando que o Brasil vai pegar o Japão, muita gente pode achar que vem um jogo simples pela frente. É a 17ª seleção colocada no ranking da FIFA, mas o futebol japonês evoluiu demais na última década. É uma seleção muito rápida e disciplinada. É um time que corre os 90 minutos, eles pressionam muito bem a bola e eles tendem a aproveitar muito bem os espaços deixados pelo time adversário. Óbvio que não tem a técnica dos outros times, né? O Japão ele peca um pouco na finalização, mas é um time muito duro que pode sim dar muito trabalho nessa Copa do Mundo. Além disso, esse time tem muita experiência, vários jogadores jogam na Europa. Vale lembrar também que pouco antes da Copa do Mundo acontecer, num amistoso no começo do ano,
O Brasil vencia o Japão por 2-0, num jogo muito fácil no primeiro tempo, mas o segundo tempo veio e o Japão fez algumas mudanças, o Japão virou de 3-2 contra o Brasil e o Brasil sofreu aquela derrota que ficou amarga para qualquer brasileiro que estava assistindo futebol esse ano, querendo ver o Brasil ir bem na Copa. Esse jogo contra o Japão foi um divisor de águas, que pode ser muito, muito bom para esse encontro agora na Copa do Mundo, porque com certeza o Carlo Ancelotti ele vai trazer um Brasil diferente, vai usar aquilo como lição do que aconteceu naquele amistoso. Vencendo de 2-0 num jogo muito fácil no primeiro tempo para uma virada espetacular do Japão por 3-2, com certeza é uma lição que ficou e pode ser muito bom a favor do Brasil. Mas uma coisa é certa, ninguém na seleção brasileira acredita que isso vai ser um jogo fácil. Depois do que aconteceu naquele amistoso, com certeza o Brasil está com o pé atrás contra o Japão e isso sim, como eu falei, pode motivar e ajudar muito mais a classificação para o Brasil. O Japão chega para enfrentar o Brasil depois de um empate em 2-2 contra a Holanda, que foi um jogaço, conseguiu um empate sensacional contra a seleção da Holanda, venceu de 4-0 a Tunísia e acabou de empatar contra a Suécia em 1-1. Porém, o Japão é sempre uma incógnita. Nos amistosos do início do ano, venceu a Inglaterra por 1-0, porém venceu a Escócia por 1-0. A Escócia que o Brasil acabou de quebrar por 3-0, o Japão venceu só por 1-0. O que você acha? Você acha que o Japão tem alguma chance contra o nosso time do Brasil ou que o Brasil vai amassar como todo mundo está esperando? Deixa aqui nos seus comentários para eu saber, para a gente ficar em contato. Bom, mas a trajetória do Brasil é algo que passou provavelmente despercebido por muita gente, tá? A trajetória do Brasil já tinha sido definida desde o sorteio da Copa do Mundo. O Brasil caiu no grupo C. O grupo C já é um grupo que tinha sido definido que o primeiro colocado jogaria contra o segundo colocado. Por que o Brasil não vai jogar com o terceiro colocado, por exemplo? Já tinha sido feito esses sorteios antes dos times estarem na chave. Ou seja, o Brasil caiu num grupo que vai jogar contra o segundo colocado de algum outro grupo. O que isso significa? O segundo colocado de algum outro grupo vai estar na chave do Brasil e automaticamente o Brasil vai para uma chave, um lado de chave, onde tem mais segundos colocados. Por quê? Porque vai ser decidido da seguinte forma: oito grupos pegam, 8 primeiros colocados pegam os terceiros colocados, melhores classificados, e 4 primeiros colocados pegam os segundos colocados de outro grupo. Os outros jogos vão ser definidos pelos segundo colocados de outros grupos. Ou seja, por mais que pareça um pouquinho confuso, o Brasil vai para uma parte das chaves que ele pode pegar um segundo colocado de um outro grupo nas oitavas de final. A FIFA fez isso para que os primeiros colocados não se cruzassem diretamente nas oitavas de final, tá? Então esse pode ser um passo-chave para o Brasil aí para conseguir avançar na Copa do Mundo. Como eu falei, jogando contra o segundo colocado, o Japão vai cair de um lado da chave da Copa do Mundo, que é teoricamente um pouco mais fácil, que são os segundos colocados dos outros grupos, tá? É algo que muita gente deixou passar despercebido, mas que pode ajudar muito essa caminhada do Brasil aí para quem sabe conquistar o E. Fora que tem toda a logística. A Copa está sendo disputada em 3 países: México, Canadá e Estados Unidos. São países grandes, os Estados Unidos e Canadá são países bem grandes, incluindo o México. A logística, sendo o primeiro colocado, ajuda demais porque mantém o Brasil próximo ali em algumas cidades nos Estados Unidos. A logística com certeza pode ajudar muito também o Brasil aí sendo o primeiro colocado nessa chave de grupos. O momento basicamente é de muita confiança para o Brasil. O Brasil veio evoluindo, o Brasil tem evoluído, tem mostrado o melhor futebol. Neymar voltou, muita gente gostou disso, Neymar foi ovacionado, todo mundo queria ver o Neymar. Eu particularmente gosto muito do Neymar também, mas eu acho que a gente não pode esperar tanto do Neymar, a gente tem que esperar dos outros jogadores. O Vini, por exemplo, tá chamando a responsabilidade, 4 gols em 3 jogos, jogando muito bem, conseguindo aí, ainda teve gol anulado aí, muito duvidoso, né? Mas jogando bem, são desses jogadores que a gente tem que esperar algo mais. O Neymar está voltando, ele está ali para complementar, ele é melhor do que muitos jogadores, ele é melhor, mas ele está voltando, a gente não pode esperar que ele faça um milagre assim que ele entre. Mas eu gostei de ver ele em campo, fiquei muito feliz que o Neymar conseguiu voltar aí para o time brasileiro. Agora, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Primeiro, o Japão preocupa? Você acha que esse chaveamento aí para
possíveis segundos colocados nas oitavas de final favoreceria realmente o Brasil? Eu acredito que sim, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também pra gente bater aquele papo bem legal e você ficar conectado aqui com a gente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que a gente traz muito futebol aqui pra vocês. A gente sempre tá fazendo lives, fica de olho nas nossas lives, nos nossos shorts, nos nossos vídeos, que a gente sempre tá trazendo muita coisa pra vocês e gosta muito de falar aqui da Copa do Mundo como amantes de futebol aqui no Pelada FC, beleza? Tudo um pouquinho improvisado hoje, mas muito obrigado por estarem com a gente. Deixa aquele like e eu te vejo no próximo vídeo.